O sanatório Waverly Hills erguia-se como um gigante de pedra contra o céu nublado do Kentucky, uma fortaleza de esperança e desespero. Seus corredores labirínticos guardavam os ecos de milhares de vidas, almas que buscavam refúgio da peste branca, a tuberculose, a doença que ceifava vidas sem piedade, isolando famílias e semeando o terror. Ali, entre paredes frias e janelas empoeiradas, a ciência travava uma batalha inglória contra um inimigo invisível, enquanto a linha entre a cura e a morte se tornava cada vez mais tênue. Em meio a esse cenário sombrio, o Dr. Elias Vance movia-se com uma determinação silenciosa, mas fervorosa. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma paixão inabalável pela medicina. A busca por uma cura não era apenas uma vocação para Elias. Era uma penitência, uma promessa silenciosa feita à memória de sua irmã, cuja vida fora tragicamente interrompida pela mesma doença. A imagem dela, pálida e definhando no leito, assombrava seus sonhos e impulsionava cada um de seus passos. Ele se recusava a aceitar que outros sofressem o mesmo destino. Foi então que Maria chegou. Uma jovem de olhos brilhantes e um sorriso que, apesar da tosse persistente, irradiava uma resiliência quase sobrenatural. Sua doença era avançada, um desafio que testava os limites da medicina da época, mas sua vontade de viver era uma chama inquebrável. Elias sentiu uma conexão imediata, um misto de esperança e um medo terrível de falhar novamente. Maria tornou-se o foco de sua existência, a personificação de sua busca por redenção. No entanto, o caminho de Elias era árduo. A burocracia do sanatório e a escassez de recursos eram obstáculos constantes à sua pesquisa por novos tratamentos. Ele propunha abordagens inovadoras, ousadas demais para os colegas mais velhos e cínicos, que viam suas ideias com desconfiança e desdém. Jovem Vance, a tradição é a base da medicina, dizia-lhe o Dr. Albright, com um riso seco. Não há atalhos para a cura, apenas o tempo e o repouso. Mas Elias sabia que o tempo era um luxo que seus pacientes não tinham. A crescente afeição e preocupação por Maria eram um dilema para Elias. Sua profissionalidade era constantemente desafiada pela urgência de salvá-la, uma urgência que o fazia reviver a dor lancinante da perda de sua irmã. Ele se pegava observando-a por tempo demais, seus pensamentos divagando para além do prontuário médico, imaginando um futuro para ela que ele sabia ser incerto. Enquanto a luta de Elias continuava, as sombras do sanatório pareciam se aprofundar. Sussurros nos corredores vazios, vultos que se moviam na periferia da visão e a sensação opressora de que o sofrimento ali presente havia deixado marcas mais profundas do que as cicatrizes físicas. Os pacientes falavam de presenças, de calafrios inexplicáveis, mas Elias, um homem de ciência, atribuía tudo à imaginação fértil dos doentes. Uma noite, enquanto vasculhava a velha biblioteca do sanatório em busca de referências para sua pesquisa, Elias encontrou algo inesperado. Escondido atrás de uma prateleira empoeirada, havia um diário antigo, encadernado em couro desgastado. As páginas amareladas revelavam a caligrafia elegante de uma enfermeira que trabalhou ali décadas antes. O diário detalhava não apenas a rotina do sanatório, mas também experimentos eticamente questionáveis e mortes inexplicáveis de pacientes, que a enfermeira parecia registrar com uma mistura de medo e culpa. Elias leu, fascinado e horrorizado, as palavras que narravam uma história sombria. De repente, um grito ecoou pelos corredores. Era Maria. Sua condição havia piorado drasticamente. Correndo para o quarto dela, Elias sentiu um aperto no peito. Ao retornar ao diário, suas mãos tremeram.
Uma entrada específica parecia saltar das páginas, descrevendo a piora súbita de uma paciente com os mesmos sintomas de Maria, seguida por uma morte rápida e inexplicável. A enfermeira havia escrito: "Acredito que não foi a praga que a levou, mas algo mais. Sombrio." O que realmente aconteceu entre aquelas paredes? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mergulhando mais fundo nas páginas empoeiradas do diário da enfermeira, Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha a cada nova revelação. Não eram apenas anotações sobre a rotina do sanatório, mas um registro meticuloso de um padrão de mortes que desafiava a lógica da tuberculose. Pacientes com quadros clínicos aparentemente estáveis subitamente sucumbiam a complicações atípicas, seus corpos exibindo marcas estranhas, seus históricos médicos pontilhados com intervenções não documentadas. A enfermeira, com sua caligrafia elegante, mas tremida, parecia ter percebido a verdade. Aquelas mortes não eram meramente resultado da doença, mas de experimentos secretos e cruéis. O nome do Dr. Alistair Croft começou a surgir com uma frequência perturbadora nas entrelinhas do diário. O Dr. Croft visitou a paciente X hoje. Seus olhos brilhavam com uma intensidade preocupante, lia Elias, o coração acelerado. Ele falou sobre a necessidade de avançar a ciência, não importa o custo. Sinto um calafrio. A descrição de Croft, um médico brilhante, mas implacável, obcecado por uma cura a qualquer preço, ecoava sinistramente na mente de Elias. Ele se lembrava de Croft como seu mentor na faculdade, um gênio da medicina cujo intelecto era tão vasto quanto sua ambição. Mas a imagem do homem que o inspirara estava se desfazendo, revelando um lado sombrio e perturbador. A conexão do passado atingiu Elias como um raio. As datas, os métodos descritos, a crueldade velada, tudo se encaixava. E então, a verdade mais dolorosa se revelou. Uma entrada específica detalhava um novo protocolo experimental que Croft havia aplicado a uma jovem paciente com tuberculose em estágio avançado, uma paciente que se assemelhava assustadoramente à descrição de sua própria irmã. A dor da perda, que Elias pensara ter enterrado, ressurgiu com uma intensidade avassaladora. Sua irmã não havia morrido apenas da doença. Ela poderia ter sido uma das vítimas dos experimentos inovadores de Croft. A busca por redenção de Elias transformou-se em uma sede de justiça. Abalado pela revelação, Elias se viu em um dilema excruciante. Expor a verdade significaria destruir a reputação do sanatório, arriscar sua própria carreira e enfrentar um homem que, apesar de seu passado sombrio, ainda detinha considerável poder e influência no conselho médico, mas proteger Maria, que continuava a declinar, era uma prioridade. Ele via nela a irmã que não conseguiu salvar, e a ideia de que ela pudesse sofrer o mesmo destino pelas mesmas mãos era insuportável. A afeição por Maria não era mais apenas profissional, era uma promessa silenciosa de proteção e um grito de reparação. A saúde de Maria continuava a definhar. Suas tosses tornavam-se mais frequentes e debilitantes. No entanto, sua fé em Elias permanecia inabalável, um farol de esperança em meio à escuridão. "Eu confio em você, Dr. Vance." Ela sussurrava, seus olhos febris fixos nos dele. "Sei que você vai me salvar." Essas palavras pesavam sobre Elias, aumentando sua determinação em desvendar a verdade e, ao mesmo tempo, sua angústia. Elias começou a questionar as práticas atuais do sanatório de forma mais assertiva, embora cautelosa. Ele pedia maiores detalhes sobre os tratamentos, revisava prontuários com um olhar crítico e apresentava sugestões que sutilmente desviavam dos protocolos estabelecidos. Seus questionamentos, antes vistos como idealismo juvenil, agora pareciam mais incisivos.
E não demorou para que chegassem aos ouvidos de Croft, que agora ocupava uma posição de autoridade no conselho médico do sanatório, uma figura respeitada e intocável. Croft, um mestre da manipulação, sentiu a ameaça. Ele começou a orquestrar uma armadilha, tecendo uma teia de intrigas ao redor de Elias. Pequenos erros eram exagerados, testemunhos de enfermeiras eram distorcidos, e dúvidas sobre a sanidade e o profissionalismo de Elias eram sutilmente plantadas entre os colegas. A reputação de Elias começou a ser corroída, sua paixão vista como obsessão, sua preocupação com Maria como uma perigosa quebra de conduta. Ele estava sendo isolado, seus aliados diminuindo a cada dia. Enquanto a rede de Croft se fechava, Elias, impulsionado por um pressentimento e pelas pistas do diário, decidiu explorar as áreas mais esquecidas do sanatório. Em uma noite silenciosa, com apenas uma lanterna como companhia, ele seguiu um mapa rudimentar encontrado entre as páginas do diário. O ar tornou-se mais frio, o cheiro de mofo e desinfetante mais intenso, enquanto ele descia por uma escadaria oculta que levava aos subterrâneos. Ali, escondido sob as fundações do Waverly Hills, Elias descobriu um laboratório secreto. Mesas de cirurgia enferrujadas, frascos com substâncias desconhecidas e, mais aterrorizante ainda, prontuários recentes de pacientes, alguns com os mesmos sintomas misteriosos de Maria. A caligrafia de Croft saltava das páginas. Provas irrefutáveis ligavam Croft às mortes do passado. E agora, ao declínio inexplicável de Maria. O monstro que ele procurava não era um fantasma, mas um homem de carne e osso, operando nas sombras do sanatório. Com a adrenalina pulsando nas veias, Elias invadiu o laboratório subterrâneo, as provas irrefutáveis nas mãos trêmulas. Croft erguia-se sobre uma bancada, manipulando um complexo aparato de vidro e tubos, a luz bruxuleante da lâmpada a gás, realçando suas feições severas. Seus olhos, antes brilhantes de intelecto, agora refletiam uma obsessão gélida. Elias, meu caro pupilo, Croft murmurou, sem se virar totalmente, sua voz gélida ecoando no ambiente claustrofóbico. Prevejo que sua presença aqui não é para uma aula de anatomia. Suponho que tenha encontrado meu pequeno santuário. Seu santuário é um cemitério, Croft. Elias retrucou, a voz embargada pela raiva e pelo desgosto. Ele atirou os prontuários e o diário sobre a mesa, espalhando as evidências. As mortes, os experimentos, minha irmã, Maria. Croft finalmente se virou, um sorriso cruel nos lábios. A imortalidade, Elias, a verdadeira cura para a tuberculose, para a morte. Você é tão ingênuo. A ciência exige sacrifícios, pequenos sacrifícios para um bem maior. Ele apontou para os frascos, para as anotações complexas. Estou tão perto, e esses pequenos sacrifícios me levaram a isso. A discussão transformou-se em um confronto moral e intelectual. Cada palavra de Elias, uma tentativa de perfurar a armadura de loucura de Croft. Mas o antigo mentor permanecia inabalável, justificando suas atrocidades com a lógica distorcida de um cientista desprovido de humanidade. A luta não era apenas por Maria, mas pela própria alma da medicina. Enquanto a tensão se intensificava, um som fraco de tosse ecoou no corredor. Maria, apesar de sua fraqueza, havia seguido Elias. Ao vê-la, Croft sorriu com escárnio. Ah, a pequena Maria! Um espécime fascinante, sua resistência, sua vitalidade. Um desafio e tanto, mas como todos, ela é apenas um meio para um fim. Maria, com suas últimas forças, avançou, seus olhos febris fixos em Croft. Você não vai me ter. Ela sibilou, sua voz quase inaudível, mas cheia de uma determinação surpreendente. Ela estendeu a mão trêmula, derrubando um frasco de amostras cuidadosamente rotulado que estava na bancada de Croft, espalhando seu conteúdo.
O ato singelo, mas corajoso, quebrou a complacência de Croft. Ele se lançou contra ela, mas Elias interveio, protegendo-a. Num instante, Croft aproveitou a distração e fugiu, correndo pelos corredores úmidos e escuros do subterrâneo. Elias, com o coração apertado pela visão de Maria desfalecendo, hesitou por um segundo, mas a sede de justiça era mais forte. Ele a deixou aos cuidados de uma enfermeira que havia sido atraída pelo barulho e partiu em perseguição. A caçada levou-os pelos corredores labirínticos do sanatório, onde cada sombra parecia abrigar um lamento, cada eco um sussurro do passado. Os fantasmas das vítimas de Croft pareciam se manifestar não como aparições, mas como a própria atmosfera opressiva do lugar, intensificando a perseguição. Elias sentia a presença de todos aqueles que sofreram, impulsionando-o para a frente. A perseguição culminou no telhado do Waverly Hills, um local que deveria ser de esperança, onde os pacientes respiravam o ar fresco na tentativa de recuperar a saúde. Mas agora, sob a lua pálida, tornou-se o palco da queda final de Croft. Encurralado, sem ter para onde ir, Croft virou-se para Elias, seus olhos selvagens. Ele tentou um último ataque desesperado, mas Elias, impulsionado por uma força que vinha de anos de dor e injustiça, o confrontou. Numa luta breve e intensa, Croft tropeçou na beirada do telhado. Um grito agudo cortou o ar noturno. Ele caiu, o som do impacto abafado pela distância. A verdade foi revelada ao mundo. A reputação do sanatório, já manchada, desmoronou. Elias, apesar da perda de Maria, que sucumbiu aos experimentos de Croft e à doença e da dor profunda que sentia, encontrou uma redenção agridoce. Ele expôs a verdade, garantindo que o sofrimento de tantas vítimas não fosse em vão. A partir daquele dia, Elias dedicou sua vida à pesquisa médica ética, tornando-se um defensor incansável da dignidade humana na ciência. O sanatório Waverly Hills foi fechado, suas portas lacradas, mas sua história permaneceu como um aviso sombrio. Anos depois, Elias, um homem mais velho, mas com o mesmo olhar determinado, visitou as ruínas do que antes fora o gigante de pedra. Entre os escombros, ele encontrou uma pequena flor silvestre brotando de uma fresta no concreto. Um sinal de esperança, um sussurro de que, mesmo na ruína, a vida e a memória persistem e que a luta pela justiça, por mais dolorosa que seja, nunca é em vão. O espírito de Maria e de tantos outros viveria para sempre em seu coração.